Amém, amados irmãos. Só Cristo pode mudar nosso viver. Ele faz isso quando Ele muda os nossos corações e a partir de então Ele nos transforma de dentro para fora. E à medida que Ele nos transforma, Ele vai moldando em nós o seu caráter, vai nos encorajando por sua palavra e vai nos dando dia após dia desejo de amá-lo mais, servir e o adorar. Quando nós nos convertemos, ou quando Cristo nos converte, atrás dos nossos corações, Ele nos dá novas perspectivas. Afinal de contas, nós estamos agora em um novo reino. E a partir de então, nesse novo reino, Ele passa a nos conduzir a viver de modo diferente. E aquilo que não fazia o menor sentido para nós, e não faz o menor sentido para o mundo, passa a fazer todo sentido. Porque na verdade, nesse novo reino, as coisas que parecem estar de cabeça para baixo, elas estão na verdade sendo redimidas na sua totalidade. Porque o reino de Deus é o reino do inverso, é o reino invertido, é um reino que, quando nós estamos inseridos nele pela obra de Cristo, pela vida e obra de Cristo, parece que tudo à nossa volta está errado. E, na verdade, para todos também parece que nós estamos errados, nós não estamos mais funcionando naquele sistema que outrora nós funcionávamos. E quando eu olho para Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu fico a observar de fato a instrução de Cristo para aqueles que estão nesse novo reino. O conhecido Sermão do Monte, aquele Sermão da Montanha, o primeiro bloco de ensino de Jesus, que Mateus vai trazer com muita descrição, com muitos detalhes. E quando eu leio esse Sermão do Monte, hoje mesmo me dediquei em ler todo o Sermão do Monte, eu vou ler apenas alguns versículos para nós refletirmos nessa noite. Eu dediquei 10 minutos do meu tempo, enquanto eu esperava a Helena sair da sua colônia de férias, e li todo o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Eu fico ali imaginando Cristo com um grande grupo que estava o seguindo. Afinal de contas, a popularidade de Cristo estava aumentando. Em alguns aspectos, Cristo estava ficando conhecido. E ocasião essa que, ao final desse sermão, conforme situa muitos dos teólogos, historiadores, antes da conversão de Pedro, depois dessa pregação, desse ensino, tem ali alguns ensinos a mais que Cristo vai trazer, e propriamente dentro desse ensino tem a conversão, aquela pesca maravilhosa. E eu quero pensar com os irmãos nessa análise que vamos fazer aqui sobre a nossa vida, sobre o reino e sobre tudo à nossa volta, sobre, de fato, como nós temos vivido. Esse sermão, ou esse bloco de ensino de Jesus Cristo, ele traz também a ideia, do novo caminhar daquele que foi convertido. Em muitos ensinos, ou em muitos comentários, nós vamos observar que se coloca como agora o caminhar, ou o manual da caminhada do discípulo aprovado. E quando nós olhamos para essa verdade, nós observamos que Mateus ele traz esse bloco de ensino, capítulo 5, 6 e 7, muitos ensinamentos práticos. Na verdade, o objetivo de Jesus é explicar aquilo que já estava narrado na lei, trazido na lei, nos profetas, e aplicar ao coração dos seus seguidores. De modo que, quando eu estou trazendo uma mensagem como essa, eu quero crer que os meus ouvintes, ou eles estão vindo ao Evangelho para conhecer o Senhor Jesus Cristo, lançando as suas vidas para servirem e seguirem a Cristo, ou então eu estou falando para um grupo que
entende que Cristo é o Mestre e que já estão seguindo o Mestre. E por isso, eles devem andar em conformidade com o Mestre. Eu quero ler capítulo 7, versículo 24 a 27 e trazer uma rápida reflexão sobre aquilo que Cristo está ensinando. Se nós já lemos essa passagem, certamente ela está marcada, porque nós crescemos a nossa vida toda na igreja, vendo os ensinos, cantando musiquinhas e fazendo teatros, encenações sobre esses versículos que nós vamos ler agora. Se você achou, se coloque de pé. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Deus, obrigado por sua palavra, nós somos gratos por estar aqui e poder desfrutar desse momento tão maravilhoso, Senhor. Também sou grato pela vida daqueles irmãos que nos ouvem pela transmissão e posteriormente através de nossas mídias, e eu oro por eles também, Senhor. Pai, te peço que o Senhor venha trazer ensino aos nossos corações, nos dando, ó Deus, através da sua palavra, clareza, para que possamos aprender a seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que essa noite o seu Espírito Santo haja poderosamente em nosso meio através da sua palavra. Dá-me autoridade diante da sua palavra, sabedoria e capacitação no seu Espírito para transmitir ao coração dos meus irmãos. Que não sejam minhas palavras, que não sejam meus ensinos, mas que sejam claros os ensinos do Senhor ao seu povo nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha estender as suas mãos sobre aqueles que estão enfermos, se recuperando de cirurgia. Lembramos-nos da irmã Tamires, que o Senhor seja com ela na sua recuperação, Deus, em nome de Jesus. Oro também por minha mãe, lá em Cabo Frio, que o Senhor venha estar, Deus, dando uma recuperação, continuando a recuperá-la, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, também te pedimos por nossos irmãos que estão enfermos, estenda suas mãos, trabalhe em suas vidas. Ó Pai, transforme-os e esteja encorajando nesse momento, Deus. Ó Pai, eu te peço pelos desanimados, aqueles que não têm tido uma batida contuada, Deus, na sua casa, no reino do Senhor, na caminhada cristã, que o Senhor venha com amor tenro abraçá-los, encorajá-los, ó Pai, e animá-los, em nome de Jesus. Oro por esse bairro que o Senhor nos plantou e que o Senhor venha trabalhar através de nós para alcançar os perdidos, aqueles a qual o Senhor já de antemão separou para a salvação, Deus, e que só precisa que nós preguemos a palavra para que eles venham se converter. Em nome de Jesus, ó Pai, oro para que o Senhor venha nos dar almas, mais e muitas, para que possamos pregar a palavra, discipulá-las, amá-las com amor fraternal e estar, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Alargue as fronteiras do seu reino e que através de nós a sua obra seja executada.
Em nome de Jesus, eu oro, pedindo ao Senhor que nos dê, no dia 31, um dia maravilhoso de celebração e de comunhão, de confraternização com a sua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Te peço por aqueles que, de algum modo, estão impedidos de vir à sua casa. Ó Deus, oro por minha casa, que o Senhor venha estender as suas santas mãos, dando, Deus, nesse tempo de início, para criar a Joana, o Senhor nos dê sabedoria, paciência, nos dê, ó Deus, destreza, nos dê encorajamento, capacitação, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos desfrutar de um momento alegre, de um momento feliz, de um momento em família, crescendo, próspero, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Dê saúde a Joana, a Helena, a Alcimara, para que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, uma família pronta para a sua obra, uma família doada ao seu reino, em nome de Jesus. Oro, Deus, para que o Senhor continue dando provisão, providência. Oro, Deus, para que o Senhor continue abrindo portas e que tão logo, Deus, eu possa estar servindo a sua igreja de modo mais dedicado, de modo mais livre, de modo com mais tempo, em nome de Jesus, ó Deus. Oro para que o Senhor venha estar abrindo portas e trabalhando na minha vida, para que eu consiga pastorear o rebanho do Senhor, conforme o Senhor requer de mim. Em nome de Jesus, te peço, fale conosco, por graça e misericórdia. Amém e amém. Irmãos, estamos diante daquilo que nós podemos chamar da ética do reino. E de algum modo, nós precisamos fazer uma análise da vida, da nossa vida, uma análise de como nós estamos inseridos nesse reino, e eu quero ressaltar que para você estar inserido nesse reino, você deverá estar inserido na igreja local. Não existe outra forma de estar inserido no reino de Deus, senão por meio da igreja local. E para começar, nós precisamos dizer que não existe crente sem igreja. Os desigrejados, eles não podem se sentir parte do reino. Aqueles que são simpatizantes do Evangelho não podem se sentir parte do reino. Aqueles que acreditam em Deus não podem se sentir parte do reino. Aqueles que oram nas suas casas e dizem: eu não vou à igreja, porque a igreja é um lugar de gente complicada, é um lugar difícil, é um lugar que tem muitos desafios, pessoas pecaminosas, pessoas ali que têm pecados, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que têm tantos de questões ruins, estão ali na igreja. E eu posso, de modo inicial, dizer para essa pessoa: pode vir, porque tem lugar para mais um aqui. Pode vir, fica à vontade. É aqui mesmo que nós temos que estar. É aqui mesmo que as pessoas que foram implantadas ou enxertadas no reino e luta contra os seus pecados têm que estar. É aqui mesmo que os novos nascidos, os maiorzinhos que já andam com suas próprias pernas, os grandinhos e os adultos na fé, que foram novos nascidos, têm que estar. E continuam a lutar contra os seus pecados. E para lutar contra os nossos pecados, e para vencer os nossos desafios, e para romper com as nossas barreiras, e para conseguir estar nesse reino, nós temos o manual do discípulo aprovado. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está implicando comigo hoje. Nós temos aqui um manual do discípulo aprovado. O manual do reino. A ética do reino. Mas pastor, para fazer parte do reino não tem que ser perfeito? Para fazer parte do reino não tem que estar glorificado? Não tem que ser sem pecado? Para fazer parte do reino não tem que ser uma pessoa que acabou, não tem mais pecado nenhum, ele vive reluzente com a auréola em cima da sua cabeça? Eu quero te dizer, não.
Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu ensinamentos tão práticos, objetivos, e por isso que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo trabalha em nós, através da obra da graça, para nos dar uma perspectiva nova de redimidos, de remidos e de lavados, feitos novas criaturas. Nós sabemos o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1, e Ele nos vivificou, estando nós mortos. Nós sabemos o que está escrito em João, capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo para entrar nesse reino. Nós sabemos o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Contudo, eu quero te perguntar, de que modo vivem estes? Ou como ter atitudes, atos, postura, ação de novos cidadãos de um novo reino, que já e ainda não. Como ser um cristão em um tempo hostil ao Evangelho, ao cristianismo? Como ser cristão dentro de um contexto que a nossa própria teologia está afundada, em que até mesmo em púlpitos, o Vitor compartilhou um vídeo comigo ontem, quer dizer, terrível. Uma pessoa que se diz pastora, já começa errado, pregando em um culto público, e fala coisas que eu me recuso a citar aqui no púlpito. E me recuso a citar em conversas com pessoas maduras na fé até mesmo. Xingamentos. Aquilo ali é como se fosse uma cantora de funk num baile de favela fazendo um discurso no meio de uma música e outra. Para mim é aquilo ali que eu vi. Como ser um discípulo aprovado em um contexto em que a teologia é danosa, em que o meio cristão, as igrejas, precisam se reformar em muitos aspectos práticos, objetivos, principalmente culto. O Espírito trabalhou em mim. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Eu fui vivificado. E como eu vou viver? E Jesus vai nos dar orientações claras a respeito disso. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Jesus está ensinando discípulos. Jesus está trazendo ensinamentos para os discípulos. Ele começa falando primeiro das bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 3 a 11. E ele vai dizer aqui o inverso do que é ser feliz segundo o mundo. É o inverso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ué, mas não é feliz aquele que tem muito? Aquele que é prepotente? Não. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ué, não é bem-aventurado aquele que não chora de nada, ele é tranquilão, a vida dele é mansa. Bem-aventurados os que choram, dizendo que no reino, ainda que você chore, você precisa ficar tranquilo, porque você vai ser consolado. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ué, não são os violentos, os bravos, aqueles que não levam desaforo para casa? Não, os mansos. Ele mesmo vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
Tudo inverso, tudo ao contrário. Depois ele vai nos ensinar a respeito para que o discípulo está na terra. Sal e luz. Do versículo de número 13 até o versículo de número 16. Esse discípulo que está seguindo Jesus agora, ele precisa entender que ele é sal, que ele é luz, ou seja, ele faz parte de um novo reino e que esse novo reino, ele não é uma bolha, ele não é a redoma, ele não é a câmara fria para cristãos. Esse novo reino, ele não é daqui, ele não funciona para aqui, mas ele está aqui. E os discípulos vivem nesse reino aqui. De modo que, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz, eles irão salgar na medida certa, dar o tempero certo, conservar, refrear o avanço do mal, inibir a maldade, sendo sal, luz. Vocês sois sal da onde? Da terra. Sal da terra, nós estamos aqui, irmãos. Onde que o crente vive? Em Marte. Né? Iago Martins falou que possivelmente pode colonizar Marte. Ele dá umas viajadas. Mas um bichinho é danado, mas ele dá umas viajadas. Colonizar Marte da onde? Daqui a pouco vai ter... Se André Valadão escutar aquilo, vai querer criar um metaverso de Marte e ET convertendo e tudo. Primeiro ET pastor. Crente vive aqui, na terra. E eu não me interessa a cosmologia de Gênesis está apresentando para a gente lá a ideia de que Deus é criador. Ele criou a terra, se ela é plana, se ela é redonda. Problema, cada um que fica debatendo com essa bobice aí. Eu sei que eu sou crente, fui alcançado por Jesus Cristo, você também, para viver aqui na terra. Viver aqui na terra, com os desafios da terra, com as lutas da terra. Quando Deus, se nosso Senhor Deus cria a terra, Ele coloca Adão aonde? Na terra. Ele faz o que? Você tem que cultivar o que? A terra. Lavrar, guardar, cultivar o que? A terra. Quando um crente se converte, Jesus fala, você agora vai viver aqui nessa terra. E Ele está redimindo, através desse cristão, do seu povo, o funcionamento. Sal e luz. Aí está escrito o quê? Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Mundo, a luz do mundo. Né? De novo, mundo. Eu tento não ser apologeta, mas eu não consigo. Vós sois a luz do mundo. Crente vive no mundo. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele vai dizer, Pai, eu não te peço que os livre, que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. A oração de Jesus não é, Deus, eles se converteram, os meus discípulos estão me seguindo, tira eles daqui, coloca eles em outro planeta. Não, guarde eles aqui nesse mundo, mal, perverso, nessa sociedade que anda em decadência. Guarde eles aqui nesse mundo. E aqui o texto dizendo, vós sois a luz do mundo. Esses discípulos que seguem Jesus, eles têm um manual para viver aqui nesse mundo. E seguindo esse manual, eles vão iluminar o mundo. Depois Jesus vai ensinar sobre a prática da lei. E se Jesus, que era a própria lei manifesta, Ele veio cumprir a lei, andar no padrão da lei, por que isso faz sentido para nós? E o que isso nos ensina? Primeiro, porque Ele cumpriu a lei, nós obtivemos graça. Não somos capazes. E Ele mesmo vai dizer, aquele pois que violar um desses mandamentos, o menor que seja,
e ensinar a homens será considerado mínimo. Será considerado menor. E esses mandamentos, que nós somos incapazes de cumpri-los todos, se nós fomos em 99,9% e ferir um, já não conseguimos. Só Jesus cumpriu 100% a lei. Para que nós fôssemos justificados. Ele cumpriu toda a lei. Ele nos ensina, dando sequência ao seu sermão, sobre agora práticas, colocar em prática as questões da lei. Aquilo que faz sentido para nós agora da lei. Não somos capazes de cumprir toda a lei. E o que devemos fazer então? Ele vai dizer, era olho por olho e dente por dente. Agora, nós devemos amar o nosso próximo. Amar mais do que o nosso próximo. Amar o nosso inimigo. E orar por aqueles que nos perseguem. E nós, irmãos, precisamos entender e praticar isso. Nós fazemos parte desse mundo. Nós temos os ensinos de Jesus. Isso não pode passar batido como se não fizesse o menor sentido. Qualquer coisa que abre o pedestal, meu Deus. Ele nos ensina como que nós devemos lidar com aqueles que fazem mal contra nós. Como que nós devemos agora praticar, segundo o ensinamento da lei, aquilo que ele está praticando, ensinando. Jesus ensina a respeito do adultério. E ele vai dizer que na lei está escrito, não adulterarás. Mas ele vai falar agora, muito mais amplo do que isso, é o seguinte, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou. É mais. Ao ponto dele dizer, no capítulo 5, versículo 29, se o seu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Ele fala sobre o divórcio. Que a lei de Moisés deu a carta de divórcio, mas Jesus está explicando o porquê daquilo. E dizendo que mesmo que tenha o divórcio, não tenha permissão para o recasamento. Ele vai ensinar sobre os juramentos, e aqui nesse contexto era muito comum se jurar por qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, eu juro que eu não fiz. Eu prometo que eu vou. Ele vai ensinar a respeito dos juramentos falsos. Do juízo falso. Esse discípulo que está vivendo aqui, nesse contexto, nesse mundo decaído, ele é desafiado a não fazer aquilo que o mundo faz. E por isso que Jesus ensina um padrão, uma ética do reino, um manual para se seguir. O Evangelho, irmãos, não é subjetivo. A transformação que o Evangelho traz para o coração não é algo subjetivo. A transformação que o Evangelho traz, ele é prática, é claro. É visível, é palpável. Porque às vezes nós falamos assim, eu nasci de novo. Colocamos uma blusa, nos batizamos. Mas o que isso significa? Significa que passamos por um evento histórico marcante e então continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos outrora? Não. Absolutamente não. Por isso o Evangelho, o resultado do Evangelho não é subjetivo. É claro. É viver de forma diferente. Quando dizemos, eu estava morto e Ele me deu vida. Que vida é essa?
É exatamente como os cristãos devem se portar, que está escrito aqui em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Quando ele vai ensinar sobre dar esmolas, orar e jejuar, ele vai trazer um conceito novo, porque até então, fazer isso era um motivo de grande honra pessoal e de uma elevação de status daquele que praticava essas coisas. Por isso que os fariseus, que interpretavam a lei e queriam praticar a lei, eles iam lá dar esmolas e eles batiam palma, chamavam atenção. Oh, aqui estou eu, e essa pessoa pobre vai receber de minha mão agora uma grande quantia de dinheiro. Ele diz, olha, o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Olha como que o reino de Deus, olha como que o ensino de Jesus, ele está vindo de forma objetiva para impactar aquele ensino e aquela interpretação já tida como religiosa. Ser um cristão, um seguidor de Cristo nos dias atuais é ir contra até mesmo muitos ensinos em muitas igrejas, amados irmãos. Isso é verdade. Infelizmente. O discípulo aprovado, ele é alguém que anda hoje contrário a muitos ensinos de muitas igrejas, de muitos falsos mestres. O discípulo aprovado, ele é desafiado por aqueles ensinos que facilitam a sua caminhada, que lhe dão boas condições deles continuarem caminhando do jeito que eles querem, quando na verdade o ensino de Jesus vem dizer, não, agora vocês não vão caminhar mais conforme vocês querem. Ele está dizendo isso para os religiosos também. Não, vocês interpretavam assim, mas não é isso. Não é interpretar do jeito que você quer, não é fazer conforme você quer, é andar conforme o Evangelho propõe. É o meu ensino. Quantos de nós, irmãos, queremos ficar confortáveis dentro daquilo que nós achamos que é bom do Evangelho e não queremos ser incomodados por aquilo que nós achamos que é ruim do Evangelho? Quantos de nós nessa nossa caminhada somos tentados pelas facilidades mas ensinadas, que foi mal ensinada do Evangelho? Jesus está dizendo, não, absolutamente não. A oração, o cara ser um homem de oração, o fariseu ser um homem de oração, o que ele fazia? Ele ia para a praça e orava em voz alta, exclamando palavras bonitas, polidas, querendo aparecer com as suas repetições. E o que Jesus faz? Ele ensina completamente contrário a isso. Para você ser um homem de oração de verdade, entra no seu quarto. Você ser uma mulher de oração de verdade, fecha a porta. Para você ser uma jovem de oração de verdade, ora em secreto. E o seu pai que em secreto vê, ele te recompensará. Verdadeiros homens e mulheres de oração não são feitos no púlpito, orando no púlpito. Parabéns, Clarinha, por sua oração. Mas uma jovenzinha de oração começa lá no quarto, na sua vida devocional, com o seu joelho dobrado na sua cama. E é por isso que eu acredito que você orou hoje aqui bem, porque já faz isso. Porque quem não tem prática de oração em casa, logo quando manda o dirigente mandar orar, o cara deixa todo mundo fechar o olho. Eu já vi isso. O dirigente manda um cara despreparado, que não tem vida com Deus, que não quer saber. Ele vive, né, no reino, mas o reino dele é o reino do fantástico mundo de Bob, né? Ele está aqui, né? O que é Bíblia? O que é oração? Aí o dirigente vai lá, manda o cara orar.
ele fica quietinho, ele não fala que não quer não, ele fica quieto. Espera todo mundo fechar o olho. E quando todo mundo fecha o olho, ele cutuca alguém assim, ó. Eu já vi isso. O cara começa a orar, ninguém entende nada, é igual quando era ele. Aí abre o olho daqui, o dirigente olha para a boca do cara que me mandou orar para ver se ele não está orando. Um homem, uma mulher, um jovem de oração começa no quarto, no secreto. Não precisa aparecer. Não precisa falar que tem vida de oração. Não precisa repetir várias vezes as suas orações. Será notável em público aquilo que começou em secreto com o Pai. Será notável. E o jejum? Sabe como é que jejuava? Sabe como é que os religiosos, e eu estou te dizendo, o Evangelho não é um chamado a uma nova religião. O Evangelho não é um chamado religioso. O discípulo de Cristo, ele não é um religioso. Ele não é um seguidor de uma igreja. O discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo. E ele pratica os ensinamentos de Cristo. Porque o Espírito Santo lhe capacita. Porque ele vivificou. Porque a graça opera nele. Porque ela o santifica dia após dia. E então ele tem novas práticas. Cadê elas? Estão aqui. Se jejuava da seguinte forma. O cara ia fazer um jejum. Ele tirava a sua túnica. Ele colocava um pano de saco. Ele ia na cinza, sujava as mãos, esfregava na sua cara. Né? Tem um episódio de Tom e Jerry. Eu gosto muito de Tom e Jerry, até hoje. Pica-Pau, Tom e Jerry, eu gosto de assistir isso. Né? Um episódio de Tom e Jerry, que ele vai morar na rua. Né? E ele não tem o que comer, não sabe o que fazer. E um daqueles 3 amigos dele, aqueles gatos que moravam, gato de rua, né? Vai ensinar ele a pedir esmola. E aí eles ensinam, ele pega a cara dele, vocês lembram disso? Ele entorta a cara dele para baixo, né, em 2 camadas, né? Ele afunda o peito, estufa a barriga, ele vai todo moribundo, torto. É mais ou menos isso que os caras que estavam jejuando naquela época faziam. Eles ficavam feios. Jesus vai ensinar que não é assim. A partir do versículo 16 do capítulo 6. Versículo 16, 17 e 18. Não é assim. Quando você jejuar, não se mostre contristado, porque isso é hipocrisia. Porém, unge a cabeça. Ungir a cabeça dá um tapa, assim. Gostou do tapa, Vitão? Hã? Gostou do tapa, Miguel? Ficou bom, ficou? Agora eu vou passar minoxidil aqui, ó. Chapar de minoxidil, crescer barba. Né? O novo calvinismo... o Saulinho tá maneiro. O novo calvinismo é aquele lance da barba, tal, né? Essa modinha que tá aí. Vou pegar uma mudinha com o Guilherme, uma mudinha com o Saulinho, uma muda com o Vitor, uma muda com o Miguel, né? Vou plantar uma mudinha aqui, passar minoxidil, né? Colocar adubo, com a barba maneira. Aqui é assim, unge a cabeça com óleo, é o quê? Dá um tapa no visual. Dá um tapa. Lava o rosto, fica com a cara remeluda, não. Lava o rosto, fica bonito. Bonito, porque o jejum verdadeiro é a fome de Deus e não uma aparência fantasiosa de alguém triste. O jejum verdadeiro, ele está com o coração quebrantado e com a cara bonita, formosa, porque ele está cheio de Deus e o brilho do Senhor resplandece no seu rosto. Jesus vai ensinar a respeito de como um crente, um seguidor, um discípulo verdadeiro agora lida com relação aos bens. O mundo ensina o quê? Investe no fundo imobiliário, compra criptomoeda, tem uma poupança robusta, junta dinheiro, né? O Evangelho e Jesus Cristo vai ensinar diferente. Não fica acumulando aqui não, porque aqui ouro e traça corrói. Estou falando para o cara
ter um cartão de crédito e sair gastando no cartão de crédito aquilo que nem ganha no mês. É furada. Não estou falando isso. E o Evangelho não ensina isso não. O Evangelho ensina você ter equilíbrio. Ter um espírito aventureiro mesmo, aproveitar a vida, né? Trabalha de sol a sol. Quando tem oportunidade, muda na 150, vai lá para Santa Catarina. Aproveitar. O Evangelho não te enclausula para você ser um delinquente na sociedade, um cara ridículo. Mas o Evangelho te ensina como viver nessa sociedade de forma verdadeiramente alegre, feliz e impactando essa sociedade decaída. Não é querendo ser como a sociedade manda ser, mas é ser como Cristo manda ser e impactar a sociedade. Um cara que é organizado financeiramente, que tem uma boa estrutura econômica, mas que não é muquirana, por exemplo. Ensino do Evangelho. Ele trabalha, ele aproveita a vida, ele tem uma casa confortável, mas ele não tem a casa dele confortável trancada. Ele abre as portas da casa dele para de casa em casa chegar. Ele abre a porta da casa dele para os homens ir lá se reunir. Ele trabalha, ganha bem, compra um carro maneiro, mas ele não fica lavando o carro dele maneiro e cultuando o carro dele no domingo de manhã. Ele vai para a escola bíblica. E ainda passa na casa de irmãos que não tem condução, tem que desmamar da Kombi, tá, irmãos? A Kombi é para roça. Desmamar da Kombi, agora é cada um do seu carro servindo aquele que não tem. Ele pega o seu carro bonito, passa na casa daquele que não tem condução, leva, ele faz mais do que isso, ele vai lá no alto da Jatuba, pega uma família que quer vir na igreja e traz. Semana passada deu um furo danado, irmão. Semana passada não vim, não teve quem dirigisse a Kombi com tempo hábil, né? O Jonathan veio, fez o culto aqui na quinta-feira. Mas lá onde a gente fez a visita, Adão, o apelido dele é Adão, o nome dele é Mateus, não sei porque o apelido é Adão. Tinha uma família esperando para alguém buscar. E não veio. Eu mandei mensagem falando para deixar para outra. Que era hoje. Eu fui lá para buscar e não pôde vir. E eu vou de novo. Eu falei um, eles falaram outra. Na próxima dá certo. Vamos orar. É isso. É se abrir, irmãos. Nós precisamos ser desprendidos, irmãos. Você pode observar um negócio. Eu fico olhando isso. Eu não olhava muito isso não, agora eu estou olhando isso. Aquela pessoa que mais corre atrás de ter, parece que o dinheiro corre dela. É um absurdo. A pessoa quer ter, ela é gananciosa, ela vê uma oportunidade, ela quer ter uma vantagem, está sempre na pindaíba. Sempre passando pendenga. Aquele cara que é desprendido, precisou ajuda, tem um coração deliberado, alegre para ajudar. O cara está sempre tranquilo. Ele não é milionário, não. Mas ele está sempre contente. Jesus vai engrossando o caldo nos seus ensinos. E ele agora vai falar sobre, por exemplo, a ansiedade. Um dos maiores males da sociedade atual. Uma das maiores causas de depressão. Ansiedade. Um dos principais gatilhos para que jovens se envolvam e se deem a pornografia e a masturbação, segundo apontado os últimos estudos. A ansiedade, um mal de ímpio. Mal de ímpio, aqui está no texto. É Cristo que diz isso. Os ímpios é que andam ansiosos. Os ímpios, versículo 32, porque os ímpios, os gentios, é que procuram todas essas coisas. É eles que vivem assim. Eu não estou dizendo que a ansiedade não bate na porta do crente. Eu não estou dizendo que o crente está blindado da ansiedade. Eu estou dizendo que o crente ele tem um antídoto para a ansiedade. O discípulo aprovado, ele tem um antídoto precioso para a ansiedade. E qual que é um antídoto precioso? É saber que tem um Pai Celeste nos céus, que sabe de todas as nossas necessidades.
E por isso que nós devemos buscar ser súditos fiéis desse Rei maravilhoso, que não nega bem nenhum aos seus, mas que cuida deles. E nós devemos buscar o reino dele. Salomão, cheio de glória, não se vestiu como os lírios. As aves não fazem nada e têm alimento. Vocês, falando de reino, buscar reino, enquanto o mundo, no sistema fast food, no estalar de dedos, nos requer a todo momento para o servir, nos prendendo nas telas, nos prendendo nas cargas horárias pesadas de trabalho, nos prendendo em uma busca de querer ter e nunca estar satisfeito. Afinal de contas, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. E quanto mais se tem, mais se quer. Enquanto essa sociedade, esse reino aqui da terra, decaído, nos prende para que nós possamos ser envolvidos pelo sistema e nunca ter tempo para Deus, Cristo nos ensina o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Exatamente, o crente que vive ansioso é um crente que não prioriza o reino. Um crente que não é zeloso, dedicado, fiel, é um crente que está propício a ser ansioso. Ocupe sua mente com o reino, busque o reino, se dedique ao reino, sirva vidas, dê vidas para vidas. E vamos ver se você não vai minando essa ansiedade, acabando com ela. Agora, eu quero te desafiar a você não deixar para amanhã colocar em prioridade o reino, não. Você colocar agora, hoje. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Às vezes não dá. Isso não é colocar em primeiro lugar o reino. Ah, pastor, eu quero servir, eu quero ir lá fazer a obra, mas eu estou confortável demais na minha casa, está muito bom para mim. Isso não é reino em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é saber que todas as outras coisas são circuncidantes e nada deve tirar o seu foco de fazer aquilo que o rei mandou fazer. Então não posso passear, então não posso viajar, então não posso... Pode sim, deve. Mas quando o reino ocupar o primeiro lugar na sua vida, até fazer isso, até viajar, aproveitar, curtir, vai ser algo que você vai dizer: eu estou indo fazer, mas eu sei que eu deveria estar em outro lugar. Eu não estou aqui, irmãos, usando esse versículo para tentar produzir um sincretismo religioso, fazer o cara beata. Eu estou te dizendo que a palavra de Deus, que o discípulo aprovado tem a orientação de Jesus, o seu mestre, em primeiro lugar o reino de Deus. Sou eu que estou falando, não. Sou eu que estou falando, não. É aqui na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele vai nos trazer agora ensinamentos, eu estou terminando meu sermão, sobre o juízo temerário ou o falso julgamento. E ele faz uma aplicação objetiva à insistência da oração. Ele ensinou a orar, agora ele fala que tem que insistir com a oração. Versículo de número 7. E aí ele conclui. Conclusão. O texto que eu li é a conclusão de tudo que eu abordei. Conclusão. Tem 2 caminhos. Tem 2 portas. 2 caminhos, 2 portas. Aqueles que querem seguir Jesus, que nasceram de novo e pela obra do Espírito Santo conseguem aplicar esses ensinos no seu viver, eles vão
entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Discípulos aprovados não vivem pela facilidade e nem estão se dedicando a fazer aquilo que eles querem e andar conforme eles acham que devem andar. Eles se submetem ao senhorio de Cristo, que é o Salvador e Senhor, e buscam, mesmo com as lutas e desafios desse caminho, dessa caminhada, dessa percorrida, a andar nesse caminho. Entrai pela porta estreita. Ele ensinou várias coisas. E certamente alguns daqueles que estavam ouvindo Jesus entortaram o bico. Poxa, isso tudo? Será? Ele vai dizer, tem duas portas. Você não quer aquilo que eu estou ensinando? É muito difícil para você? Vai para a porta larga. Vai para o caminho espaçoso. Mas saiba que o caminho espaçoso conduz à perdição. Eu sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu senti o toque do Santo Espírito no meu coração. Eu vejo o operar da graça me dando nojo do pecado. Mas todo dia eu abro a porta larga e coloco o pezinho lá para ver qual é. A porta dos meus ensinos, a conclusão de Jesus é essa, irmão. A porta dos meus ensinos é uma porta estreita. Quem caminha seguindo aquilo que eu estou ensinando, caminha um caminho apertado. Mas o final desse caminho é a vida. E antes de concluir, ele abre um parênteses e fala assim, olha, vão ensinar que tudo isso que eu estou falando aí é bobeira. Vão ensinar que não é bem assim, não se cobre tanto. Não, fique tranquilo, não precisa ser assim. Não, que isso? Jesus falou, mas não é bem assim. Jesus estava em outra época, ensinando para um outro povo, em outro momento. Você não é judeu. Tem aquela história bacana, né? O pregador bíblico foi pregar em uma igreja. E ele chegou na igreja, fez um gabinete com outro pastor passou algumas orientações. E quando saiu do gabinete para ir para o púlpito, o pastor veio bem pertinho, o pastor da igreja veio pertinho daquele pregador, falando bem assim, olha, quero te pedir uma coisa, não prega sobre adultério não, porque o cara que tem o dízimo mais alto na igreja, ele tem um pessoalzinho por fora. Aí caminhou mais uns 3 passos e falou assim, olha rapaz, eu esqueci de falar com você no gabinete, mas deixa eu te falar uma coisa, não prega, mas nem pensa em pregar sobre questão de bebida alcoólica não, encher o goró, não fala sobre isso não. Sabe por quê? O filho do presbítero, ele chapa no coco, mas esse presbítero ele é daqui já há um tempão, é mesmo fundador, então não prega sobre isso não. Andou mais uns 4 passos, quando já estava subindo para o púlpito, ele falou bem assim, olha, vou te pedir mais uma última coisa, não prega sobre jogatina não, porque os meus diáconos aqui da igreja, uma vez por semana se reúnem para jogar carta. Eles jogam muita carta lá e deixa isso quieto, melhor deixar isso quieto, né? Uma vez só por semana que eles fazem isso, não mexe com isso não. Aí o pregador coçou a cabeça, subiu no púlpito, e quando ele terminou de subir no púlpito, um gaiato, que estava bem atento, fazendo a leitura labial do pastor, falou assim, pastor, prega sobre judeu, não tem nenhum aqui. É assim. Os falsos mestres, eles querem, irmãos, de qualquer forma, amaciar o ensino de Cristo. O que a própria Bíblia diz que ela é? Ela é espada.
Os falsos mestres que pregam a Bíblia como se fosse um travesseiro, uma almofadinha confortável. A Bíblia fala, o caminho é apertado, a porta é estreita. Aí os falsos mestres que querem amaciar dizem, não, fica tranquilo. Porque Cristo já fez tudo por você na cruz. Ele ensinou isso aqui antes de morrer na cruz. Agora não, agora ele já morreu na cruz. Está tudo fácil. Um jovem lutando contra a pornografia, contra a masturbação. Aí ele vai lá no psicólogo, né? Cristão. Psicólogo cristão. E eu não sou Rodrigo Mocelin, não, irmãos. Pode ficar tranquilo. Mas ele vai no psicólogo cristão. O psicólogo cristão fala, sabe o que é com ele? Não se cobre tanto. Essas coisas que a igreja ensina, você tem que ter calma. Procura uma casa de prostituição. Lava a alma, para ver se você não acaba com essa luta. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque eu tenho uma nova interpretação. Nós já estamos atualizando a Bíblia. Vamos atualizar para você ficar confortável aqui na igreja. Pastor, eu estou aqui na igreja, estou seguindo, não estou conseguindo. Não estou conseguindo mais, eu quero sair da igreja, sabe por quê? Eu não estou conseguindo. Aí o pastor fala, não, fique tranquilo. Qual o texto que você não está conseguindo cumprir, viver? Qual é a sua luta? O cara, não, que é isso, vamos interpretar de uma ótica diferente. Vamos adaptar. Aí ele conclui da seguinte forma, o texto que eu li. Se você que está aqui nessa noite, se o pastor que está pregando essa mensagem essa noite, se você está me ouvindo aí na sua casa essa noite, ouve essas palavras e não pratica elas, a sua casa está construída sobre areia. A sua vida cristã é aquela caminhada sobre a areia movediça. Só está afundando, você não está vendo não. Você está anestesiado. Só está afundando, você está caminhando, só está afundando. E o texto conclui dizendo, será grande a sua ruína. Discípulos, ou melhor, crentes, religiosos que não levam o evangelho a sério, eles estão caminhando uma caminhada que vai levar eles para a ruína. Não, relativiza, acrescenta, tira, gnosticismo, antinomismo, liberalismo. Fica tranquilo, o final é ruína. Agora, se você está aqui, irmão, e está lutando, está na prova, está agarrado com Cristo, mesmo em meio aos desafios, as lutas, as tentações, as aflições, sofre zombaria, é afligido, eu estou indo na congregação, você é boba. Eu estou buscando a pureza, não quero saber disso. O que é isso, rapaz? O que é que tem? Todo mundo faz, inclusive aquele fulaninho de tal que vai em tal igreja. As histórias nos ambientes de trabalho, que saiu com uma, que saiu com outra, e outra, e falando aquilo como se fosse o bam, o cara. Você ter coragem para dizer, não, eu amo a minha esposa, eu amo meu Deus, eu acho que você está fazendo ridículo. Casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Escutar o sermão da montanha é fácil.
é fácil. O difícil é praticar o Sermão da Montanha. Para isso que você tem o penhor do Espírito Santo, a obra da graça. Porque só Cristo, a obra de Cristo, só a ação do Espírito pode te encorajar. Eu quero te dizer, não é fácil. Não é fácil. Mas você pode se lançar sobre os braços aconchegantes do Santo Espírito para te ajudar. Não é fácil, mas você pode se ajoelhar e se derramar na graça de Deus. Jesus nos ensinou isso aqui como ordens morais, moralistas. Jesus ensinou isso aqui e depois ele foi para a cruz e falou: eu vim para a cruz para garantir que vocês consigam viver daquela forma. E Jesus nos jogou ensinos e disse: se vira, dá o seu jeito. Ele não ensinou isso aqui e disse: você é capaz. Ele ensinou isso aqui, foi para a cruz e disse: por causa do que eu estou fazendo, vocês vão conseguir obedecer. Jesus ressuscitou o terceiro dia e disse: porque eu ressuscitei, vocês vão conseguir viver como eu ensinei. Jesus foi ao Pai e disse: eu estou indo ao Pai e vocês só vão conseguir porque o Espírito Santo, o Consolador, há de revelar e fortalecer nos seus corações todas as coisas e vocês serão capazes de viver como eu ensinei. Por isso que o Evangelho não é um chamado à religiosidade, a uma religião, ao nome de igreja. O Evangelho não é um chamado a um estilo de vida diferente. O Evangelho é um chamado a reconhecer o que Cristo ensinou, a reconhecer o que Ele fez e a saber que é por causa do que Ele fez, de quem Ele é, que você consegue seguir e fazer e praticar os ensinamentos e viver em conformidade à palavra dEle. O Evangelho é um chamado para você sair do centro e para Cristo vir para o centro. O Evangelho é um chamado para você se arrepender, não para você acreditar em você, mas para você se arrepender de quem você é e confiar naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, no poder do Espírito Santo. Por isso, só assim discípulos aprovados vão continuar a caminhar obedecendo os ensinamentos de Cristo. Eu quero chamar o João, vamos cantar mais uma canção. Eu quero te convidar para a oração nessa noite. Oração. Discípulo aprovado, vamos orar, porque não é fácil a caminhada. Jesus não falou que era fácil. A porta é estreita, o caminho é apertado, é difícil, é desafiador. Mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz, você e eu, nós podemos caminhar, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Eu quero te chamar a orar nessa noite e falar: Senhor, eu sei onde eu preciso fazer os ajustes, mas só com a ação do Seu Espírito Santo eu vou conseguir. Eu quero chamar você para orar nessa noite, orar uma oração de arrependimento. Senhor, eu me arrependo, porque existem inúmeros ensinamentos daqui falados, lembrados nessa noite que eu já conheço. Já memorizei a maioria deles e eu não estou praticando. Eu quero pedir ao Senhor, haja que o Seu Espírito Santo me conduz ao arrependimento. Eu quero me arrepender. Eu quero que o Senhor abra o meu coração e me ajude, Senhor. Talvez você ouviu essa mensagem e para você soou como um convite para vir para o caminho e a caminhar com Cristo, porque Ele te chama, vem já. Talvez você escutou essa mensagem e essa mensagem bateu como uma flecha no seu coração, te acertou, você sentiu que acertou e você sabe que você não é capaz de fazer nada disso que foi ensinado aqui. Eu quero te dizer, você tem toda a razão, porque você não é capaz. Por isso você precisa se render e dizer: Senhor, opere em mim, faça em mim. No poder do Evangelho, na ação do Espírito, eu quero te convidar ao arrependimento.
E quero te dizer, Cristo te chama para nascer de novo e ser um novo cidadão, não tirado daqui e colocado em outro lugar, um novo cidadão aqui, para viver no reino de Deus, para viver para a glória de Deus. Nós vamos cantar. Enquanto isso, você vai quebrantar-se aí no seu banco, quietinho, orar, falar com Deus, clamar, assim como eu farei. E depois nós vamos terminar orando juntos. E se você sabe que você precisa da ação de Deus, do Santo Espírito, você vai clamar. E depois nós vamos orar juntos, de pé, clamando ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Sabemos, ó Deus, que é somente pelo Senhor, pela sua ação, pela sua graça em nós, ó Deus. Não temos força em nós mesmos. Queremos ser, ó Deus, servos fiéis do Senhor, praticantes da tua palavra, Deus. Ó Pai Celestial, que seja revelado a nós e em nós, Deus. Que o Espírito Santo, ó Deus, nos conduza a viver e praticar todos os ensinamentos do nosso Mestre Cristo Jesus, para que nós possamos viver uma vida obediente ao Pai, Deus, como o Senhor Jesus viveu nessa terra. Ó Deus, sabemos dos desafios, das nossas limitações, sabemos, ó Deus, do pecado que habita em nosso coração, sabemos das batalhas que havemos de enfrentar, ó Deus, para viver uma vida piedosa e temente ao Senhor, Deus. Mas também sabemos pela tua palavra que o Senhor, ó Deus, caminha junto conosco nessa caminhada. Que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos conduzindo e nos capacitando, ó Deus, para vivermos de uma forma que agrada ao Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós, ó Deus, pessoas bem-aventuradas. Faça de nós, praticantes da tua palavra.
Conduza-nos, ó Pai, pelo caminho estreito. Ó Deus, que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, à situação, ao desconforto, ó Deus, de caminhar, ó Deus, sofrendo por amor ao Evangelho, mesmo por tudo isso, ó Deus, nós possamos nos alegrar no Senhor, porque temos esperança, ó Deus, esperança que o caminho estreito nos conduz à vida, e à vida eterna, a viver para sempre com o Senhor, desfrutando, ó Deus, de alegria, paz e contentamento e comunhão, ó Deus, com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, não permita que os meus irmãos e amigos venham se perder, ó Deus. Não permita, ó Deus, que nós venhamos amar o presente século. Não permita, ó Deus, que nós venhamos preferir, ó Deus, o caminho largo, ó Deus. Mas que nós, ó Deus, venhamos nos lançar aos pés da cruz e caminhar, ó Deus, junto com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Gratos pela sua palavra. Amém e amém. Oração.